Série Tempo de Recomeçar. Hoje vamos meditar em Gálatas capítulo 5, versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O Novo Testamento é a parte central da palavra de Deus que fala do Espírito do Senhor. O Espírito de Deus veio a nós e à igreja como promessa de Deus, como o clímax de toda a obra de Deus, a revelação e a presença de Deus em nossas vidas. E é maravilhoso, tudo que falamos sobre o Espírito Santo sempre será maravilhoso aos nossos ouvidos e ao nosso coração. Diz: se vivemos ou se vivermos, andamos ou andaremos. Pode ser presente, pode ser futuro, se ainda não aconteceu. Pode ser que você já tenha vivido uma vida intensa no Espírito Santo, mas já não está tão intenso. Porém, é tempo de recomeçar esta vida intensa no Espírito do Senhor. Viver é um estado e andar é uma condição. Para que nós possamos viver no Espírito, é preciso ter uma experiência de batismo nas águas e batismo no Espírito Santo. E para que nós possamos andar no Espírito, nós precisamos fazer a manutenção dessa vida, dessa experiência. Nos esforçarmos, a palavra de Deus diz que devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. E que devemos operar ou cooperar com Deus no agir da graça de Deus. A Bíblia fala lá em Gênesis, capítulo 5, versículo 25, que Enoque andou com Deus. Aqui nós não falamos de andar com Deus, mas de andar em Deus. Isto é muito maravilhoso. Andar com nos dá a impressão de que Ele estava ao lado. Andar em é que Ele veio, penetrou, permeou, entrou, permaneceu, e nós entramos nele, permanecemos nele e vivemos nele. Tu viestes viver em mim, e como resposta, viverei em ti. O apóstolo Paulo usa muito essa expressão que eu gosto demais: estar em Cristo, que é a mesma coisa que viver no Espírito. Viver no Espírito significa viver de maneira tal que nossos interesses particulares, veja bem, nossos interesses particulares não interfiram ou não atrapalhem o governo de Deus em nossa vida. Diz o apóstolo Paulo que quando Cristo morreu, nós morremos com Ele, Romanos capítulo 6. E que quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. E o resultado dessa morte e ressurreição é uma vida nova e pura, onde o mal acabou dentro de nós. E agora o nosso velho modo de viver está morto e substituindo aquela maldade inerente que nós carregávamos. Há em nós o bem e o belo de Deus, por meio do Espírito operado em nós. Portanto, este bem e o belo e as coisas maravilhosas de Deus, o agir de Deus, fluem naturalmente dentro de nós, porque essa é a nossa condição agora. Viver no Espírito de Deus traz grande responsabilidade. Sempre a obra de Deus exige uma ação divina e uma cooperação humana. Uma ação divina e uma reação humana. Uma obra divina e uma manutenção humana. Então, portanto, é disso que está falando aqui. Viver no Espírito Santo é estar em comunhão permanente com Deus. E estar em comunhão permanente com Deus exige de nós foco, exige de nós desejo, exige de nós consagração, intensidade.
paixões puras, paixões santas, desejos puros, coração renovado diariamente. Portanto, nós não estamos mais sob o domínio da carne ou da carnalidade, mas estamos sob o domínio do Espírito ou da espiritualidade. Isso significa viver e andar no Espírito. Já não há mais dentro de nós ou em nossas vidas pecados sexuais, impureza moral, mau uso da liberdade, ídolos no lugar de Deus, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, partidos de oposição ou lutas internas, invejas. Também não há ingratidão ou também ingestão de bebidas alcoólicas. Já não participamos mais de festas pecaminosas, porque tudo isso morreu quando nós morremos em Cristo. E quando fomos ressuscitados em Cristo para essa nova vida, estes pecados já não nos interessam mais, já não mais nos atraem, já não mais estão em nós. Fomos purificados. Isso significa viver no Espírito. Portanto, viver é isto, porém o andar é o perseverar, o persistir, o permanecer nessa vida no Espírito. É o buscar, significa fazer a manutenção diária e fugir de toda tentação, revestindo-se de Cristo e de sua armadura. Glória a Deus. É possível viver em santidade. A santidade é uma possibilidade maior do que aquela vida de pecado que nós vivíamos. Para nós, viver em pecado era natural. Hoje, viver em santidade é o nosso natural, é o nosso normal. Viva no Espírito Santo. Ande no Espírito Santo. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.